Shalom. Olá, irmãos, meu nome é Paulo César. Eu moro atualmente na missão de Brasília e hoje nós vamos dando sequência à formação, dando sequência a esse tempo especial do Advento. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a grande figura de São José. De maneira particular, hoje nós vamos falar um pouco sobre São José como guardião do sagrado. Esse é o tema proposto para a noite de hoje. São José como guardião do sagrado. O guardião do sagrado. O grande São José, o grandioso São José, patriarca, protetor da igreja, cuidador da Sagrada Família. Teríamos muitos adjetivos para qualificar São José, teríamos muitos assuntos para falar acerca desse grande santo. Mas como foi proposto, nós vamos trabalhar de maneira particular de São José como guardião, aquele que salvaguarda os bens preciosos, as pessoas preciosas, os protagonistas da salvação humana, a Virgem Santíssima e nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, na nossa formação nós temos como objetivo, se você puder pegar o seu manual para acompanhar aquilo que nós vamos trabalhar na noite de hoje, nós vamos encontrar como objetivo da formação conhecer um pouco da figura de São José, na qualidade de guardião da Sagrada Família, também da Santa Igreja, a fim de que, a seu exemplo, possamos também nós crescer como guardiões do sagrado na comunidade. Então, a nossa conversa, a nossa partilha da noite de hoje, diz respeito exatamente a conhecer um pouco mais sobre a figura de São José, e aprender com ele, aprender juntamente com ele, ele que trouxe essa grande missão de proteger esse patrimônio da salvação, minha e sua, de que forma eu posso aprender com esse santo a ser também um guardião do que é sagrado dentro da comunidade. Quando a gente vai falar sobre São José, e aqui eu já entro na primeira parte, eu dividi essa nossa partilha em dois tópicos, em dois assuntos, Então, dentro da primeira parte, vamos conhecer um pouco mais sobre a figura de São José nessa perspectiva do sagrado, nessa perspectiva daquele homem a quem foi confiada uma missão muito elevada, muito alta. José em hebraico significa Deus cumula de bens. É uma tradução interessante que já revela no próprio nome do santo, no próprio nome deste grande guardião, a missão que ele vai se propor, a missão confiada por Deus e que ele vai levar a termo. Deus cumula de bens. A gente, analisando a história da igreja, irmãos e irmãs, a gente observa que é uma linguagem comum dos papas, de uma maneira geral, constatar que depois da Virgem Maria é o maior de todos os santos. Veja só, contemplemos juntos a grandeza desse santo. Depois da Virgem Maria é o maior de todos os santos. Antes de dar sequência à nossa partilha da noite de hoje, eu gostaria de pedir a você que, ao acompanhar essa formação, ao acompanhar esse momento que compõe a sabedoria de Deus na condução da comunidade em vista de vivermos melhor o Advento, eu quero propor a você que ao pensar sobre o que nós estamos conversando, pense um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história, para que, espelhados em José, nós sejamos capazes, eu também, de perceber de que forma esse santo é capaz de me inspirar para viver melhor esse tempo de Advento. Tudo que nós estamos preparando aqui não é apenas uma grande quantidade de conhecimento. Claro que conhecer é importante, não amamos aquilo que não conhecemos, não é verdade? Entretanto, esse conhecimento não pode ficar estático, não pode ficar paralisado. Por isso, eu convido que você, ao longo dessa formação, você possa atentamente, percebendo os sinais na vida de José, que confirmam a missão que ele abraçou, com a qual ele se entregou inteiramente em vista da missão confiada por Deus, a resposta madura que José apresentou para Deus. Eu quero convidar que você também possa, ao longo desse momento formativo, ir anotando no seu caderno aquilo que para você é importante e, de maneira particular,
fazendo essa autorreflexão de que forma essa formação contribui para você viver melhor o seu advento. Porque você deve concordar comigo que não adianta eu sair da formação com muitos conhecimentos acerca da Bíblia. É muito bom conhecer sobre os santos, sobre a Bíblia, sobre esses conhecimentos que tanto nos agregam, que nos tornam pessoas melhores, cristãos melhores, consagrados melhores, né? Conhecer todas essas realidades são muito importantes para a nossa vida. No entanto, esse conhecimento estático, meramente intelectual, ele não é capaz de mudar a nossa vida. Então, logo no início da nossa formação, quero animá-lo, né? Animar os irmãos, animar as irmãs, para que sejamos todos nós juntos, capazes de perceber de que forma São José me ensina a guardar o sagrado na minha vida. Essa é a pergunta que tem que permear toda a nossa conversa, toda a nossa partilha desse momento. Aqui tá, ok? Então, feito esse pequeno parênteses, vamos dar sequência. Eu dizia, antes de interromper um pouco, que depois da Virgem Maria, São José é o maior de todos os santos, né? A gente também pode encontrar, essa é a linguagem usada pelos papas, né? A gente também pode encontrar em Santa Teresa d'Ávila, baluarte da nossa vocação, né? Ela tem uma grande devoção a esse santo. Se você pegar o livro da vida de maneira particular, no capítulo 6, eu vou ler aqui para não trair, né, para não fugir muito do que a santa fala. Ela diz assim: não me lembro até hoje de ter suplicado a São José, de ter-lhe suplicado algo que ele não tenha feito. Espantam-me muito os grandes favores que Deus me concedeu através desse bem-aventurado santo, e também os perigos, tanto do corpo como da alma, de que me livrou. Aí fecha aspas, né? Para Santa Teresa d'Ávila, São José, ele é um grande mestre da oração. Grave bem esse título conferido por Santa Teresa d'Ávila. Doutora em oração. Ela aprendeu da oração com São José, ele tem ele como um grande mestre de oração. E ela confirma na sequência, depois desse trecho que eu li para vocês, né? Ela vai dizer assim: é impossível pensar que a Virgem Maria tenha passado por tanta angústia com o menino Jesus sem dar graças a São José pela ajuda que ele lhe prestou. Irmãos, temos um grande auxílio na pessoa de São José. Temos um grande intercessor, temos um grande modelo, uma grande referência. Eu me recordo que certa feita, conversando com um irmão de uma outra comunidade, fui enviado em missão e partilhando com esse irmão que exercia autoridade naquela comunidade, ele veio conversar comigo e me pedir orações, porque segundo ele, os formandos dele, né, não sei como é que ele chama lá na comunidade dele, mas as pessoas que eram vinculadas a ele, estavam ali com atitudes que feriam um pouco a unidade, ele se sentia um pouco confuso no exercício da sua autoridade, né? E na hora me veio uma inspiração de que ele procurasse São José. Me veio uma inspiração de dizer: buscar em José. Se Santa Teresa de Ávila, que ali naquele momento tão importante da vida dela, encontrou em São José uma referência como um grande mestre de oração, eu dei uma pequena orientação, uma inspiração que me veio no meu íntimo, né, de procurar a São José para que fosse capaz de ser esse guia, essa orientação, que fosse um mestre na vida de oração. Inspirado em São José, esse irmão fosse capaz de exercer a sua autoridade conforme a vontade de Deus. E qual não foi a minha surpresa, que algum tempo depois ele me retornou um contato, agradecendo enormemente por aquela inspiração, de modo que por se apresentar a São José e buscar viver na sua vida, imitando as suas virtudes, imitando a sua postura e principalmente a sua maturidade na observância da vontade de Deus, obteve frutos, colheu frutos ali de unidade e de uma vivência fraterna, uma vivência, podemos chamar assim, na obediência à vontade de Deus, né? Bem, então estamos aqui delineando um pouco do perfil desse grande santo na figura do protetor do sagrado. Santa Teresa d'Ávila falou essa expressão da confiança, né? É natural que Deus, né, a santa vai nos ajudar a refletir, né? Ao confiar a São José a guarda das pessoas mais preciosas da história da salvação, a Santíssima Virgem Maria, e também o menino Jesus, é natural que ele lhe conceda poder espiritual.
Ele é sim poderoso espiritualmente para poder guardar adequadamente aquelas pessoas tão caras ao projeto de Deus. E essa proteção espiritual, essa grande virtude que o santo tem, é algo que está ao meu alcance, que está ao seu alcance, né? Se nós pararmos para observar que dentro da história da salvação da humanidade, essa grande intervenção de São José, que, atenção, isso aqui é muito importante o que eu vou dizer agora, por trás de toda essa missão, por trás dessas virtudes espirituais, existe uma experiência de amor. E aqui eu paro assim para realmente compreender que, quando me foi pedido para falar para nós nesse momento sobre São José como guardião do sagrado, é óbvio que ardia no coração do santo um grande amor pelo sagrado. É óbvio que antecede, quando você vai ler nas Sagradas Escrituras, aquela atitude proativa, aquela pessoa pronta, a prontidão de José, ela decorre do grande amor de Deus por ele, da resposta de amor que ele dá para Deus com a sua vida, com a sua oferta. Não foi isso que aconteceu comigo e com você, de uma experiência de amor com Deus, e que isso modificou drasticamente a nossa vida? Bem, então, falando de José como guardião do sagrado, eu não tenho como não falar, é impossível não mencionar a dimensão do amor que ardia no coração daquele homem em buscar da maneira mais reta, ou justo, de maneira mais justa, viver aquilo que era próprio de uma pessoa escolhida por Deus, que era estar unido ao sagrado. Talvez o cuidado que eu e você tenhamos no que diz respeito ao sagrado, talvez aquele arrefecimento, a falta de cuidado, melhor falando, no que diz respeito ao sagrado, talvez o arrefecimento do nosso coração, a frieza do nosso coração no que diz respeito ao cuidado com as coisas santas, no cuidado no que diz respeito ao sagrado, o que inclui a mim mesmo, como um consagrado, e falo também para os irmãos que caminham em vista da consagração de vida, talvez seja um arrefecimento, seja apenas o sinal de um arrefecimento muito mais profundo no que diz respeito à dimensão do amor esponsal. Quando eu rezava preparando essa pregação e eu suplicava a intervenção de Deus para me apresentar para vocês, não como um doutor sobre São José, como um profundo conhecedor da vida do santo, não é para isso que eu estou aqui, mas eu estou aqui unido a cada um de vocês, tentando vasculhar, investigar, perceber, sondar no meu coração e também no seu coração, onde foi que falhou em mim e em você o amor esponsal. Onde foi que aconteceu essa solução de continuidade, essa quebra no que diz respeito à dimensão do amor esponsal? Possamos olhar para São José na perspectiva do santo que contempla na misericórdia de Deus, que se entrega à vontade do Pai, que se entrega a Deus por inteiro, em vista da missão que lhe foi confiada, mas que tem como matriz, que tem como eixo uma experiência de amor. E é a partir dessa experiência de amor que eu tive e que você certamente experimentou, é que nós vamos refazer esse caminho de busca e também de reconstrução do sagrado dentro do seu coração e, evidentemente, dentro do meu coração também. Falando em sagrado, irmãos, eu já entro para o segundo momento da nossa partilha. Falando em sagrado, é necessário remontar para aquilo que o fundador, Moisés, ele fala por ocasião da revista Escuta. Se você pegar a sua revista, não precisa você pegar a revista agora não, mas eu vou ler um trechinho lá na página 41, quando fala do sagrado. Quando Moisés, o fundador, diz para nós: o sagrado é o lugar onde Deus habita, onde está. É aquilo que é separado para Deus, tomado por Deus, possuído por Deus. Veja a profundidade da dimensão do sagrado que o nosso fundador nos apresenta. E na sequência Moisés vai dizer para nós, tudo que diz respeito ao sagrado, para nós, para você, para mim, é primazia, é essencial. É impossível, lendo isso aqui, a gente não fazer memória da experiência de amor para com Deus. Porque na base da nossa vocação, na base da sua vocação, está uma experiência de amor esponsal.
Precisamos voltar ao primeiro amor e refazer esse caminho que eventualmente pode ter ficado truncado. Nós estamos dentro de um cenário de uma pandemia e inconsistências, elas vão acontecendo sem que nós ao menos possamos perceber. Por isso que eu estou falando aqui para você acerca do sagrado, falando dos títulos que o São José recebe, da importância que o sagrado tem na vida dele, a condução da vida dele. A gente vai ler daqui a pouco trechos da encíclica, das duas principais encíclicas que falam a respeito da grandiosidade de São José, mas eu não posso avançar para ler trechos dessa encíclica sem destacar para você o risco que nós corremos. Isso quem nos alerta é o próprio fundador, Moisés, na revista Escuta, também naquela página 41, o risco que existe de nós transformarmos aquilo que é ordinário, aquilo que é extraordinário, o risco que existe de nós transformarmos o extraordinário, o sublime, o excelso, em algo ordinário. Na repetição do dia a dia, no cotidiano da vida, na dureza da vida, nesses tempos tão sombrios em que nós estamos inseridos hoje, no tempo de tantas dúvidas e inquietações, no tempo onde tantos se perdem no desespero, nós encontramos muitas vezes uma forma de ir mitigando. Nós acabamos, consciente ou inconscientemente, acabamos mitigando o sagrado que há dentro do nosso coração, o sagrado que há dentro do seu coração. Atenção, para não deixarmos, para não sermos coniventes com essa postura que seria de grande prejuízo para nós, de transformar aquilo que é extraordinário, aquilo que é sublime, em algo ordinário, comum. Eu me recordo de uma história que eu li recentemente, a história é antiga, mas eu li apenas recentemente, da escada milagrosa de São José. É uma história bem curta, bem simples, mas que ilustra bem a importância do sagrado, da intervenção desse santo em vista de restaurar aquilo que realmente importa, que é esse espaço de primazia que o Moisés está destacando para nós. Numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos, no Novo México, umas freiras construíram uma pequena capela e no momento de finalizar a construção da capela, elas precisavam de uma escada, né? Essa escada milagrosa de São José é uma história real, né? Onde essas irmãs procuraram na cidade, nas redondezas, carpinteiros que fossem capazes de fazer aquela escada para poder ligar o térreo ao coreto, que ficava na parte mais elevada da capela. Depois de procurar por vários lugares onde achar alguém que pudesse fazer esse empreendimento, as irmãs se depararam com carpinteiros que diziam que o espaço era muito apertado, que era muito pequeno e que, enfim, que não aceitariam aquele tipo de serviço. Na sequência, elas começaram uma novena a São José, pedindo a intercessão dele, intercessão do santo, para que elas fossem capazes de finalizar a capela com a escada necessária para ter acesso ao coreto, ao espaço mais elevado da capela que ficava na parte de trás. No último dia da novena apareceu um jovem na cidade, uma pessoa nova, o qual elas não conheciam, e se propôs a fazer aquela escada, e ele só pediu que elas não interrompessem. Ele ficava trancado lá dentro da capela e só pediu, a única coisa que ele pediu foi a privacidade de trabalhar na capela, na construção daquela escada. Bem, passado um tempo, ele procurou as irmãs para dizer que a capela já estava com sua escada pronta, e quando elas procuraram ele para poder acertar o pagamento, ele não aceitou nada e desapareceu. Quando elas entraram na capela, estava lá uma escada fabulosa, belíssima. Se você tiver a oportunidade depois de procurar a foto dessa escada, está disponível aí na internet, né? E uma escada que não tem uma explicação arquitetônica, engenharia. A engenharia não consegue explicar como foi feita aquela escada. E as irmãs o contemplaram naquela obra de arte, que é muito bonito o local, né? A escada é muito bela, a capela também é belíssima, né? E elas entenderam que na verdade ali era a figura de São José,
né? É curioso porque a escada foi toda construída sem um prego, apenas pinos de madeira, né? Um espaço muito apertado, uma madeira que provavelmente vem do Líbano, não tem naquela região aquele tipo de madeira que foi usada na construção da escada, né? E está lá até hoje essa escada disponível para quem quiser visualizar. Vejam a atitude de humildade daquelas irmãs que procuraram na intercessão a São José, procuraram na oração verdadeira, sincera, honesta, a restauração do sagrado, da construção daquele espaço que é sagrado, que hoje se tornou um local de visitações, de pessoas, de peregrinos, que buscam ver, contemplar esse milagre dessa escada que foi construída. Né? Vejam a intervenção do santo capaz de restaurar aquilo que estava fragilizado. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como hoje está a sua dimensão espiritual, não sei como você tem caminhado neste tempo de advento, mas eu alerto para você, hoje é tempo de buscar a Deus, de maneira particular na pessoa de São José e pela sua intercessão. Talvez a escada que leve você para Deus esteja danificada pelos seus pecados, enfim, pelas situações da dureza da vida que foram ali tirando, minando a sua fé. Peçamos juntos a intercessão desse santo para restaurar o que em nós está fragilizado. E aquilo que hoje é ordinário, que se tornou comum, repetitivo, poderia até dizer entediante, possamos com a intercessão do santo buscar encontrar um novo sentido, um novo brilho, buscar valorizar aquilo como sendo algo verdadeiramente grandioso, que nos ultrapassa, algo realmente extraordinário. E finalizo a nossa partilha, bem breve, né? Chamando a atenção para as palavras dos papas. Né? Eu relatei inicialmente os papas que falam para nós acerca do grande santo depois da Virgem Maria, a missão que ele exerce, a missão profunda. Eu vou transcrever aqui, eu vou ler para vocês uns trechos de maneira particular da primeira encíclica falando acerca da figura de São José, a Quam Pluries, que ela é de 1889. Ela foi lançada quando a igreja passava por dificuldades de perseguição. O Papa Leão XIII estabeleceu nessa encíclica uma nova iniciativa relativa a São José. Diz o Papa, abre aspas, já que é muito importante que o seu culto penetre profundamente nas instituições católicas e nos costumes, queremos que o povo cristão receba de nossa própria voz e autoridade todo o incentivo possível. Fecha aspas. Vejam que beleza o Papa Leão XIII estabelecendo aqui aquela importância que o santo tem na história. Ele vai aprofundar, mas isso eu vou deixar para você ler nos textos anexos que estão no manual. Mas apenas para dar um gostinho para você do quão é importante ele estar não só lançando o culto, né, nas instituições católicas, mas ele está incentivando o máximo possível o amor, a devoção a São José. E continua, desde o momento em que o anjo revela a José o seu ministério, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, sua vida não tem outro sentido, nem tem outra razão, senão servir ao menino, o futuro Redentor. Paulo VI vai exprimir tudo isso de uma forma muito incisiva. Eu vou ler aqui um trechinho do que Paulo VI fala para nós acerca do grandioso São José. São José colocou logo à disposição dos desígnios de Deus toda a sua liberdade. Atenção! Toda a sua liberdade, sua legítima vocação humana, sua própria felicidade conjugal, aceitando da família a condição, a responsabilidade e o peso, renunciando, porém, por um incomparável amor virginal ao amor conjugal, que naturalmente alimenta e sustenta a família. E renunciando a isso, para quê? Para oferecer assim como um sacrifício total, e eu vou repetir mais uma vez, sacrifício total à sua existência, às imponderáveis exigências da vinda do Messias. Paulo VI aqui destaca a grandiosidade do santo, que em momento nenhum se retém em vista do sagrado.
que em momento nenhum guarda para si, que em momento nenhum mantém algum tipo de tibieza ou dúvida no cumprimento da vontade de Deus. Eu vou repetir um trecho que Paulo VI fala para nós. Ele se colocou à disposição dos desígnios de Deus em toda a sua totalidade, na sua liberdade. Essa precisa ser uma reflexão para nós nesse tempo de advento, nesse tempo que nos preparamos para a chegada do Senhor, iluminados por esse grande santo São José. A totalidade, a legítima vocação humana na sua liberdade de se submeter de maneira imponderável às exigências da vinda do Messias. É necessário que eu e você possamos refletir acerca do nível, do grau de entrega da nossa vida em favor do sagrado que há em mim, né? Eu me lembro agora também de um trecho lá na frente, quando Moisés, o fundador, vai falar para nós acerca do consagrado, nós como consagrados, também dos irmãos que me assistem, das irmãs que me assistem, como em vias de consagração, no caminho de consagração de vida. De tratar disso, né, de sermos presença do sagrado onde nós estamos inseridos, como São José na sua vocação humana legítima, uma vocação autêntica. E continua Paulo VI, característica de São José é ter feito de sua vida um serviço e um sacrifício ao mistério da encarnação e à missão redentora que lhe vai unida. Ter usado a autoridade legal que lhe cabia sobre a Sagrada Família para fazer-lhe dom total de si próprio, de sua vida, de seu trabalho, ter convertido sua vocação humana ao amor doméstico em sobre-humana de si, de seu coração, de sua qualidade, no amor posto a serviço do Messias brotado em sua casa. Veja que riqueza, assim, como é uma grande coluna da igreja, nas palavras aqui de Paulo VI, esse grande santo. Nas palavras de Paulo VI, esse grande santo, no amor posto a serviço do Messias, ele encontra ali a sua vocação o seu chamado mais profundo. Né? Meus irmãos, precisamos rever nesse tempo de preparação do vinde Senhor Jesus, Maranatá, né? Eu não tenho como continuar, eu já caminho para o final da nossa partilha da noite de hoje, né? Eu tenho que lembrar das palavras também do Papa Francisco aqui nessa carta, Alegrai-vos, né, dedicada carta circular aos consagrados. Me lembro muito aqui quando o Papa Francisco fala para nós: o encontro com o Senhor nos coloca em movimento, nos impele a sair da autorreferencialidade. Fica muito forte para mim esse movimento que o Papa fala da autorreferencialidade, eu voltasse para mim mesmo, os meus problemas, as minhas situações, o meu umbigo, o meu eu. O Papa convida a esse movimento. E aqui eu preciso, na referência de São José, olhando para São José como essa referência de alguém que agiu conforme o Papa Francisco está dizendo aqui, né? Inspirado certamente nele, no santo, né? O encontro com o Senhor nos coloca no movimento. Que esse tempo de advento, esse tempo de preparação para a chegada do Senhor seja esse grande movimento onde o que está no seu coração, o que está inseguro, o que está tíbio, o que está mal, aquilo que está inconstante, aquilo que está inconsistente, que o próprio Senhor, por intercessão do grandioso, do glorioso São José, possa transformar, possa retirar aquilo que hoje é pernicioso, aquilo que coloca em risco a sua vocação, aquilo que hoje coloca em risco algo que para você é mais caro, aquilo que há de mal em você, as sombras que ainda existem no seu íntimo, no meu íntimo também. Possamos nesse tempo de advento permitir, como o Papa aqui nos ensina, a fazer esse movimento que nos impele a sair, tirando o que é sujeira, limpando aquilo que está errado, limpando aquilo que está fora do projeto de Deus. Eu e você sejamos capazes de trazer de volta o lugar, o sagrado, no seu local devido. Retirar todas essas incruezas, essas impurezas, digo melhor, essas situações que nos deixam muitas vezes em dúvida, confusos, né? A intervenção do maligno, aqui eu estou me lembrando das palavras de Santa Teresa d'Ávila também, que São José, esse grande defensor contra as ciladas do maligno, ele nos ajuda a combater o mal,
Que a intercessão de São José e a intervenção direta do Espírito Santo de Deus em mim e em você seja capaz de realizar esse movimento de limpeza interior. Esse grande movimento onde aquilo que é mal, aquilo que é sombra, aquilo que é dúvida, aquilo que é inconsistência, seja substituído por algo grandioso, algo maior, algo que nos ultrapassa, que é a dimensão do sagrado. O sagrado hoje precisa encontrar mais e mais espaço. Senhor, que seja menos eu e mais a tua presença, menos as minhas inconstâncias, menos o meu egoísmo, menos a minha falta de confiança em ti, menos a minha desconfiança e muito mais hoje a tua presença que é santa e que é sagrada. Eu finalizo a nossa partilha voltando para aquilo que nós dizíamos no início, né? Aquilo com o qual nós abrimos a nossa partilha nessa noite de hoje, né? De que forma isso que nós escutamos, de que forma as palavras, a vida, o testemunho de São José é capaz de contribuir para a minha vivência nesse tempo de advento? O que está hoje deficiente na minha vida, de maneira particular, na minha vida espiritual? Voltando a olhar para as coisas sagradas. E encontrando isso, percebendo isso, nós podemos favorecer a realização de um projeto de vida pessoal, um PVP, sobre essa área da sua vida que está deficiente. Aprender a guardar o sagrado na minha vida com São José e fazer um projeto de vida pessoal, levar realmente isso muito a sério, né? Como São José, que encarou aquela missão confiada por Deus como algo sério, como algo com o qual ele comprometeu toda a sua vida. É dessa forma que, voltando para o objetivo que nós lemos no início da nossa formação, eu crescer como um guardião do sagrado na comunidade, que começa zelando pelo meu sim, zelando pela minha adesão mais profunda. Começa pela maneira como eu vou percebendo quantas impurezas e sujeiras entram no meu coração e vão afastando, vão mitigando, vão empoeirando, né? Vão cobrindo ali com uma fina poeira aquilo que é sagrado. E vozes estranhas vão falando dentro de mim, de modo que eu vou respondendo de uma maneira muitas vezes tola, infantil. Que nosso Senhor nos ajude, que nosso Senhor vá à frente por intercessão de São José. Nosso Senhor Jesus Cristo, que está para chegar nesse tempo de advento de expectativa, mas também na perspectiva da segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, estejamos atentos, estejamos diligentes, e não tenha medo, não tenha dúvida, se agarre com São José, o guardião do sagrado, para refazer aquilo que está fragmentado. Vamos finalizar rezando, irmãos, suplicando também a saúde do nosso corpo e da nossa alma. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais aos vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e também do glorioso São José, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Shalom.